Deus repouse abundantemente sobre a vida de cada um. Eu creio que o Senhor tem algo para nos ensinar nesta noite, porque o Senhor é maravilhoso. E eu estou alegre. Eu estou alegre porque Jesus está mais perto de voltar. Bendito seja Deus. Jesus está voltando e nós temos que estar preparados, porque breve Jesus voltará. Bendito seja o seu santo nome. Eu estou vendo aí que eu estou um pouco mais escuro. Eu acho que é as luzes, viu? Porque eu estou dentro da igreja, já acendi praticamente todas as luzes. Eu ainda estou meio escuro. Eu sei que eu sou um pouquinho escuro, mas aí está muito, viu? Jesus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Meus irmãos, sem perda de tempo, vamos para as Escrituras. Aqueles que estão com o exemplar da Bíblia na mão, vamos abrir juntamente comigo no livro de Mateus, capítulo 8. Vamos meditar um pouquinho aqui em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 1 até o número 4. Certo? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, até o versículo 4. Vamos se alimentar um pouco mais da palavra. Vamos lá. A palavra assim nos diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Apenas até o versículo 4. Certo? Eu estava em casa, orando a Deus e pensando: Senhor, qual é a palavra que a gente vai trazer para os nossos irmãos? E o Senhor me deu graça e me fez estar lendo esses versículos para estar trazendo hoje para os meus irmãos. E acredito que vai ser de suma importância para a nossa fé. Amém? Todos estão me ouvindo? Amém? Amém. Sim. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá. Quando a gente inicia-se em Mateus, capítulo 8, nós vamos ver que inicia-se no capítulo 5, certo? Onde Jesus sobe ao monte. A Bíblia diz no capítulo 5 que Jesus sobe ao monte e ele começa a ensinar. Ele sobe com os seus discípulos e começa a ensinar. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles herdarão os céus. Então, nós vemos Jesus ensinando em Mateus capítulo 5. Vemos Jesus também ensinando em Mateus capítulo 6. Jesus fala acerca das esmolas, como o povo deve orar ao Pai. A gente vai para Mateus capítulo 7 e vemos que Jesus fala sobre o jugo. Nós vemos que Jesus fala como a gente deve pedir as coisas a Deus. Jesus vai falar sobre como nós temos que se colocar diante de Deus. Então, Jesus leva um certo tempo a ensinar o povo, porque o povo deve ser ensinado corretamente a verdade. E Jesus estava transmitindo a vontade de Deus aos homens. Jesus ensina. Quando chega no capítulo 8, aonde, ora vista, nós lemos nesta noite, a Bíblia diz aqui que Jesus agora vai descer do monte. Ele ensina para que o povo venha a conhecer qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Mas quando ele desce, aí entra aonde nós lemos, o 8, que diz que: E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. Jesus sobe ao monte e alguns ficam embaixo à espera dele. E a Bíblia aqui vai me mostrar que Jesus está descendo do monte
E juntamente com Cristo, não tem pouca gente. A Bíblia diz aqui que existe uma multidão de pessoas. E eu fico vendo, porque aonde Jesus estava, tinha uma multidão em busca do Mestre. A primeira coisa que eu entendo aqui é porque Jesus sempre vai ter aquilo que as pessoas precisam. Jesus sempre vai ter aquilo que o homem precisa. Jesus sempre vai ter aquilo que o homem tem necessidade. E hoje, nos dias de hoje, uma das maiores coisas que os homens precisam buscar em Deus se chama paz de espírito. Principalmente nos dias de hoje. Nós vemos que o mundo está em caos, as pessoas não sabem mais o que fazem, muitas delas, né? Mas eu sempre digo que quando o mundo está em crise, o povo de Deus está em Cristo, bendito seja Deus. E a vitória é nossa pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, bendito seja Deus. Então, Jesus desce e juntamente com ele existe uma multidão. Mas por que isso? Porque muita gente estava perto de Cristo. Porque Jesus sempre vai ter a palavra certa para as pessoas erradas. Glória a Deus. Jesus estava ensinando o povo, e o povo estava com sede de ouvir a voz de Deus. O povo estava com sede de ouvir o verdadeiro ensinamento. A multidão estava próximo dele, porque Jesus tinha o que ofertar para a multidão. Eu sempre digo que Cristo sempre tem algo para as nossas vidas. Jesus sempre vai ter algo para nos ofertar. Jesus sempre vai ter algo para nos abençoar. Jesus sempre vai ter meios para nos ensinar. Jesus sempre vai ter os seus meios para nos colocar na vontade dele. A multidão estava ali em volta de Cristo, porque Cristo tinha a palavra que fazia a diferença na vida do pecador. E hoje, meus irmãos, a palavra de Deus ainda faz toda a diferença na nossa vida. Se a gente está triste, vamos para a palavra. Se a gente está alegre, vamos para as escrituras. Se a gente está em busca de alguma coisa em Deus, vamos para a palavra de Deus. A multidão estava em volta de Cristo à espera de receber alguma coisa de Jesus. Bendito seja Deus. E eu louvo ao meu bom Deus, porque Jesus, bendito seja Deus, sempre sabe a nossa necessidade. Meu amigo que está aí do outro lado, Jesus sempre vai saber a tua necessidade. Jesus sempre sabe aquilo que tu precisa. Jesus sabe o que tu pensou hoje. Jesus sabe os teus planos, aleluia. Jesus sabe aquilo que tu arquitetou hoje, que ninguém sabe, mas Jesus sabe. Jesus sempre vai estar a par dos teus planos. Jesus sempre vai ter o controle da situação. Nada foge do controle de Deus. Jesus é o Senhor, Ele é todo poderoso. A multidão estava próximo dele, por quê? Porque Jesus tinha algo para ofertar para aquele povo. Aquele povo não estava ali em vão. Aquele povo estava ali porque queria receber alguma coisa do Mestre. E eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que aquele que vai ao Mestre, ele não, aleluia, ele não joga fora. Aquele que vai ao Mestre, ele nunca manda ir embora da mesma forma que ele veio. Porque todos que têm um encontro com Jesus, nunca mais a vida dele é o mesmo. Ele é transformado e moldado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus está descendo daquele monte. E tem alguns que descem com ele. E outra parte está embaixo, à espera dele. E no meio daqueles que espera, a Bíblia vai falar de um homem. Em meio àqueles que estão ali embaixo à espera, a Bíblia vai mostrar que ali existe um homem que está enfermo. Uns foram com Cristo e outros ficaram embaixo, à espera de Jesus. Escute isso. Às vezes na nossa vida, nós temos que saber esperar.
E muitas das vezes não é fácil. Esperar nunca foi fácil. Porque a gente sempre quer as coisas na hora, né? A gente sempre quer as coisas do nosso jeito. Mas o povo estava ali embaixo, aquele homem que precisava do milagre de Cristo, ele teve que esperar. Muitas vezes o Senhor nos prova através da paciência. Muitas das vezes, para receber as bênçãos de Deus, o milagre de Deus, nós temos que ter paciência. Eu sei que esperar não é fácil, principalmente no dia de hoje, né, meus irmãos? Se a gente vai para o banco, tem fila. Se a gente vai para o hospital, esse aqui tem fila. O mercantil a gente vai, esse aqui tem fila. Então o mundo hoje pede que a gente esteja paciente, a gente tenha paciência na vida. E há momentos com Deus, meus irmãos, que a gente deve aprender a esperar. Esperar com paciência, esperar com fé, esperar na bênção, na fé, crendo que Deus vai agir no tempo dele e do jeito dele. Às vezes a gente quer fazer as nossas coisas do nosso jeito, mas eu levo isso lá da minha casa, que a gente deve fazer aquilo que pode. Eu bem lembro que eu saí de casa com 26 anos, e antes de eu sair de casa, a minha mãe me ensinou algumas coisas. Minha mãe me ensinou 3 coisas. Isso eu guardo para a vida toda. Ela disse: meu filho, escute isso. Meu filho, só use o que tem. Só faça o que você puder. E só mostre aquilo que você é. Tem coisas na vida que a gente vai querer fazer, mas a gente não pode. É nessa hora que a gente deve aprender a esperar em Deus. E como eu disse, esperar não é fácil. Mas na espera, muitas das vezes Deus está moldando o nosso caráter. Às vezes a gente pede para ser instrumento de Deus, vaso de Deus, mas Deus tem os seus métodos de trabalhar na minha e na tua vida. E às vezes Deus usa isso, a espera, para nos moldar. E aqui nós vemos que Jesus desce, e esse homem, a Bíblia diz aqui no verso 2, que eis que veio um leproso. Na descida, tinha muita gente ali, mas a Bíblia me mostra aqui, Mateus 8, que existia um leproso. E diz assim, o 2, e eis que veio aonde? Veio a Jesus. Ele teve uma ação, ele estava precisando de uma cura, ele estava esperando por Cristo, mas aqui ele teve uma coisa que nós temos que ter para com Deus. O que é, irmão? É ação. O reino de Deus se move pela ação dos cristãos. O reino de Deus se move pela ação. E esse homem aqui precisou de uma ação para ir até Cristo. Quantas das vezes, meus irmãos, a gente precisa ter ação na nossa vida como cristão? Quantas das vezes nós temos que ter ação para com Deus? A ação, eu sempre digo, ação move a mão de Deus para aqueles que têm fé. Esse homem viu Cristo vindo e ele teve a ação de ir até o Mestre. Glória a Deus. Eu entendo aqui, irmão, que muitas das vezes, para nós receber algo de Deus, nós temos que ter ação e colocar a nossa fé viva em ação no Senhor. Glória a Deus. Nós temos que ter ação de orar, de clamar, de buscar, de rasgar a nossa alma e os céus nos ouvir e enviar resposta. Glória a Deus. Eu sempre digo isso, que a igreja aqui na terra tem poder de decisão. Bendito seja Deus. Eu quero te perguntar nesta noite, qual ação tu está tendo diante de Deus para mover a mão de Deus a teu favor? Glória a Jesus de Nazaré. Bendito seja Deus. Aleluia. Eita, Jesus maravilhoso.
Esse homem teve uma ação que mudou a história dele. E qual é a ação que tu vai ter? Aleluia, para mudar a tua história. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, estou sentindo aqui uma presença maravilhosa, viu? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Escuta aí, meu amigo que está do outro lado. Você precisa ter mais ação para Jesus atuar mais na tua vida, viu? Jesus é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Ação. Se nós formos ver a Bíblia, nós vemos homens de Deus que tiveram ação, que a sua história foram mudada. Quer ver a tua história transformada por Deus? Tenha uma ação. A mulher do fluxo de sangue teve uma ação, a vida dela foi transformada. O cego, Bartimeu, louvado seja Deus, teve uma ação, a sua vida foi transformada. Esse homem teve uma ação, a vida dele foi transformada. Você precisa de uma ação para Deus atuar abundantemente sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre os teus sonhos. Glória a Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome dele nesta noite. A ele a honra, a ele a glória, e a ele o louvor. O poder é dele, a unção é dele, a misericórdia é dele, e o mover é dele para todo sempre. Glória a Jesus. O leproso viu esse homem viu Jesus e ele teve ação de ir até Jesus. Nós vemos aí, o 2, e eis que veio o homem leproso. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro do mestre. Bendito seja o seu santo nome. E a Bíblia diz uma coisa linda aqui, glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus, ele não reclama da sua doença. Ele não murmura e diz, por que eu, Deus? Por que eu, Jesus? Tinha que ser eu. Quando ele chega perto do mestre, ele não conta as suas dores. Quando ele chega perto do mestre, ele tem uma atitude maravilhosa. Que atitude foi essa? Reclamar? Não. Murmurar? Também não. Botar a culpa no outro? Também não. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele chegou a Jesus e ele adorou. Bendito seja Deus. Olha aqui a diferença, irmãos. Um homem que precisava do milagre de Deus, um homem que precisava da bênção de Deus, quando ele chega perto daquele que pode todas as coisas, ele não perde tempo reclamando, ele não perde tempo colocando culpa nos outros. Ele tem uma oportunidade ímpar, ele não quer perder a oportunidade, ele não quer deixar para outro dia, ele diz, vai ser hoje. E quando ele chega diante do mestre, ele adora. Ele adorou ao Senhor, bendito seja Deus. Diz que chegando ele adorou ao Senhor. Veja aí a atitude que esse homem teve. Muitas das vezes nós estamos diante de batalhas, dificuldade. Quem é que não tem, né? Dificuldade? Lutas internas, brigas internas, guerras internas com nós mesmos. Quantas das vezes a nossa carne quer fazer uma coisa, o espírito quer outra, e fica aquela batalha entre a gente e a consciência fica daquele jeito. Quantas das vezes isso acontece com a gente? Mas em vez da gente reclamar com Deus, esse homem me ensina que o primeiro passo eu tenho que ter uma ação e depois eu tenho que adorar o Senhor. Esse homem foi adorar a Deus. O segredo, muitas das vezes, está aqui em adorar. Adorar ao Senhor. Eu sei que não é fácil. Adorar a Deus em meio à batalha, em meio à luta, em meio à dificuldade, eu sei que não é fácil. Certa feita eu fiquei enfermo, eu passei 20 dias internado. Teve uma hora que eu achei que ia partir, e eu pensei de reclamar. Perdi 7 quilos, dentro de 20 dias, e eu pensei de abrir a boca e murmurar contra os céus, mas eu me recordei que eu estava na mão de Deus. E a mão de Deus é grande para nos proteger. Em vez de eu reclamar, eu sempre ergui os olhos aos céus.
E eu glorificava a Deus porque Deus estava no controle de tudo. E minha mãe perto, ela olhava e dizia assim: esse homem, em vez de reclamar, ele faz agradecer. Ele é diferente. E ela não entendia, bendito seja Deus, que quem reconhece o Senhor não tem tempo para reclamar, tem tempo para adorar, que é adorando que Jesus faz um milagre. Bendito seja o seu santo nome. Porque Jesus já sabe das tuas dificuldades, agora ele quer ouvir a tua adoração. Bendito seja o grandioso nome do Senhor para todo sempre. Esse homem chega diante de Jesus e a Bíblia diz que ele adorou. Eu quero te perguntar, você já adorou a Deus hoje? Você já rasgou a tua alma diante dele hoje? Já chegou diante dele e disse: papai, tu sabe tudo. Você já derramou lágrimas diante de Deus hoje? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz mais, eu acho lindo essa passagem. A Bíblia diz assim, que ele adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele adora, depois ele diz: Senhor. Eu acredito que essa live vai alcançar algumas pessoas que ainda não são cristãs, que talvez possa até crer em Deus, mas ainda não tem uma fé viva de praticar aquilo que realmente Ele manda. Eu acredito que depois, alguns que ainda não são cristãos no Cristo vivo, acredito que vão ouvir, sim, eu creio, e eu quero que você ouça a palavra agora. Esse homem chama Jesus de Senhor. E para você que não é um servo de Deus ainda, eu quero te perguntar: quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Porque Senhor é aquele que manda. E o servo obedece. Tem muita gente que o Senhor dele é o dinheiro. Tem muita gente que o Senhor dele é o luxo. Tem muita gente que o dinheiro dele é o orgulho. E você que não ainda é um servo de Deus, eu quero te perguntar: quem é o teu Senhor? Porque somente Jesus Cristo pode libertar, transformar e preparar o homem para morar no céu. Meu amigo, minha amiga que vai ouvir essa live, que não ainda é um crente em Cristo, eu quero te dizer uma coisa: Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele tem poder para transformar a tua vida. Jesus pode trazer paz para a tua alma. Jesus pode trazer paz para a tua casa. Jesus pode trazer paz no meio do teu lar. Aleluia! Jesus é poderoso para mudar a tua história. Você que está me ouvindo agora, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que não é um cristão ainda, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus é Senhor e Ele tem poder para mudar a tua história, mudar o teu rumo e escrever uma nova história para a tua vida, porque Ele é Deus, Ele não precisa do homem. Ele só precisa que o homem reconheça que é pó e cinza e precisa de um Salvador. Glória a Jesus de Nazaré. Esse homem chega e diz: Senhor. Ele reconhece quem é Jesus. Jesus é o Senhor do mundo. Jesus é o Senhor de todos os povos. Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz que um dia todos os homens, nação, tribos, etnia, todos os homens estarão diante de Cristo, de joelho, confessando que só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. Bendito seja Deus. Meu amigo que me ouve, que não ainda profera esta fé, eu peço que você reflita nisso. Volte-se para Jesus. Jesus te ama. Ele pode te restaurar. Ele pode te moldar. E Ele pode te fortalecer. Jesus é a força que você não tem. Jesus é a paz que tu precisa. Aleluia. Jesus é aquele que pode segurar na tua mão enquanto nenhum homem dá a mão. Jesus estende a mão e diga: conte comigo. Bendito seja Deus.
Esse é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Glória a Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele o louvor para todo sempre. Bendito seja Deus. O leproso chega e diz assim: Senhor, reconhece que é Jesus. Reconhece que Jesus é o Senhor. E diz assim: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Quando eu olho para esse servo, esse homem, eu aprendo diversas coisas. Esse homem está enfermo, doente, passando com certeza necessidade, mas quando ele chega diante de Cristo, primeiro, ele adora, depois ele chama Jesus de Senhor, e depois ele faz uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: se é condicional. Se é condicional. Ele diz assim: se quiseres, pode me tornar limpo. Esse homem reconhece que Jesus tem todo o poder, mas a vontade de atuar sempre vai ser de Jesus e nunca do homem. O poder está na mão de Jesus. E esse homem reconhece isso e diz: Senhor, eu bem sei que tu podes, mas é se tu quiseres. Se tu quiser, ó Deus, se tu quiser, meu mestre, se tu quiseres, eu ficarei limpo. Esse homem coloca a vontade de Deus acima da sua vontade. Aleluia. Esse homem, mesmo com necessidades, esse homem, mesmo precisando de uma bênção urgente, ele diz assim: eu preciso, mas a vontade está nas tuas mãos. Bendito seja Deus. Olha que coisa linda. Aleluia. A vontade de fazer alguma coisa, irmão, sempre vai estar em Jesus de Nazaré. Bendito seja Deus. Ele diz: se tu quiser. Veja que esse homem era um servo. Porque talvez se fosse eu digo eu mesmo, talvez se fosse eu disse: Senhor, me dá logo. Senhor, eu preciso, tu não está vendo as minhas dores? Eu preciso. Mas esse homem reconhece que Jesus é Senhor. E digo outra vez: o Senhor é quem manda e o servo obedece. E ele diz assim: é se tu quiseres. Ele reconhece, irmãos, que mesmo ele precisando, Jesus não era obrigado a nada. Jesus não é obrigado a nada. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Mas esse homem diz: Senhor, eu sei que tudo tu pode, o poder é teu, mas escuta, se tu quiseres, eu estou precisando, mas é se tu quiseres. Aí entra, irmão, um fato que muitas das vezes entristece a gente, né? Porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Nem sempre aquilo que Deus quer é aquilo que a gente aprova. Nem sempre aquilo que Deus tem para a nossa vida é aquilo que a gente quer. Porque Deus tem os seus planos para a nossa vida. Mas nem sempre a gente quer galgar estes planos. Mas a vontade é dele. Ele que atua quando ele quer, no tempo que ele quer, da forma que ele quer na nossa vida. Às vezes a gente diz assim: Senhor, me molda. E Deus usa circunstâncias na nossa vida para nos moldar. Às vezes Deus usa coisas para nos transformar, para atuar a vontade dele na nossa vida. Nem sempre a vontade de Deus é fácil. Mas nós temos que aceitar, respeitar e continuar confiando em Jesus de Nazaré. A vontade é dele. E esse homem chega e diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Irmãos, eu sei que muitas das vezes nós temos sonhos, nós temos metas, nós temos alvo, mas acima dos nossos sonhos, acima dos nossos alvos,
acima daquilo que a gente pensa, existe a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, louvado seja o seu santo nome. E a vontade dele deve imperar na nossa vida. E nós, como servos, nós temos que respeitar, acatar e continuar honrando o Senhor com a nossa vida. Bendito seja Deus. Esse homem chega e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E aqui Jesus vê a fé deste homem. Bendito seja Deus. O versículo 3, 8:3. E Jesus viu a fé daquele homem, e a Bíblia diz aqui: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela lepra. Depois que Jesus vê toda aquela cena, Jesus faz uma coisa, irmãos. Lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus estende a sua mão. A Bíblia diz que Jesus estendeu a sua mão e tocou. Bendito seja Deus. Muitas das vezes nós precisamos, né, irmão, de um toque da mão de Deus, né? Muitas das vezes nós precisamos apenas de um toque. Tem aquele hino, né? Apenas um toque, Senhor. Muitas das vezes a gente só precisa da mão de Deus na nossa família, na nossa casa, nos nossos amigos, na nossa alma. Às vezes nós só precisamos que Deus estenda a sua mão. Jesus estendeu a mão, mas antes disso, aquele servo conheceu a posição que ele estava e conheceu quem era Jesus de Nazaré. E quando tudo acontece isso, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Ou seja, a fé daquele homem, a ação daquele homem moveu a mão de Jesus para o milagre que ele estava precisando. Nós temos que mover a mão de Jesus ao nosso favor. E como é que eu faço isso? Nós temos que fazer como este servo, reconhecer a posição que nós estamos, reconhecer que Jesus pode todas as coisas e colocar a nossa fé em ação. Aí nós vamos ver a mão de Deus se mover. Bendito seja Deus a nosso respeito. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou aquele homem. Jesus estendeu a mão, bendito seja Deus. Ore, busque a Deus. Jejuie, clame aos céus para que o Senhor se compadeça e estenda a mão sobre a tua vida. Porque Jesus é o mesmo e não mudou. Deixa eu te dizer uma coisa linda. Jesus não mudou, Jesus continua o mesmo, aleluia. Jesus que operou esse milagre, ele ainda pode estender a mão e fazer maravilhas, porque ele é Deus, ele é maravilhoso. Ele pode estender a mão agora, ele pode ir onde a tua mão não pode, ele pode estender a mão aonde tu não pode tocar. Jesus pode tocar, Jesus pode arrancar, Jesus pode dar cura, Jesus pode libertar, porque a mão dele tem o poder de atuar onde a tua não pode, onde o médico não pode, onde o juiz não pode, o advogado não pode. Jesus pode estender a mão. Bendito seja o seu santo nome. Glória a Jesus de Nazaré. Jesus estendeu a mão e o milagre aconteceu. Oh, glória a Jesus. Nós só precisamos da mão poderosa de Jesus estendida sobre a nossa vida para o milagre acontecer. Nós só precisamos da mão do Criador sobre a nossa vida para as bênçãos nos alcançar. Bendito seja Deus. Ore a Deus, clame a Deus, chore, rogue ao céu, insista até que o Senhor, bendito seja Deus, na sua misericórdia, estenda a mão aonde tu não pode tocar. Jesus pode tocar na tua família onde tu não pode, no amigo que tu não pode, naquela empresa que tu não pode. Jesus pode ir aonde tu não pode, ele é Deus. Glória a Jesus de Nazaré, bendito seja o seu santo nome. Jesus estendeu a mão. E sabe o que foi que aconteceu quando Jesus estende a mão, meu amigo, minha amiga, meu irmão? A bênção chega, aleluia, bendito seja Deus.
A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e disse: eu quero. Eu sou Jesus, eu posso, eu quero ser curado deste mal, aleluia. Quando Jesus quer fazer, não tem diabo, não tem coa, não tem homem, não tem ninguém que possa impedir a ação de Deus. A Bíblia diz: operando o Senhor, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quando o Senhor estender a mão, vai chegar milagre, vai chegar bênção, vai chegar restituição, porque o Senhor é o Deus do milagre, bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus estendeu a mão, e o que sabe foi o que aconteceu? A lepra foi embora, porque Jesus deu a ordem. Quando Jesus dá ordem, os demônios têm que obedecer, o mar tem que obedecer, o vento tem que obedecer, a doença tem que obedecer, a morte tem que obedecer, porque esse nome tem poder, e ele tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, porque ele é poderoso. Glória a Jesus. Foi-se embora a lepra. Agora era um ex-leproso, aleluia! A lepra não aguentou o poder de Jesus Cristo e bateu em retirada. Jesus estendeu a mão e disse: eu quero. Igual quando Jesus quer fazer alguma coisa, ele não precisa do homem. Ele não depende de recursos humanos. Ele não depende da inteligência humana. Ele não depende dos métodos humanos. Quando Jesus quer fazer, ele faz. E os homens ficam de boca aberta. Como foi que aconteceu isso? Foi Jesus que estendeu a sua mão e o milagre chegou. Bendito seja o seu santo nome. Glória a ele, porque ele é maravilhoso. Glória a Jesus de Nazaré. Jesus é maravilhoso. Aquele homem agora, as horas já se passam, irmão, eu vou correr um pouquinho aqui, viu? As horas já se passam, mas Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Aquele homem recebeu o milagre, Jesus estendeu a mão e logo ele ficou purificado daquela lepra, e ele disse: vai e mostra ao sacerdote. Não diz para ninguém, mostra ao sacerdote para ver, para você ofertar como determinou Moisés. Quando Jesus faz a cura, quando Jesus faz o milagre, o povo vai ver, porque ele é maravilhoso, bendito seja Deus. Aquele homem agora se torna um ex-leproso, aleluia. Aquele homem chega no pé daquele monte, espera Jesus. A espera dele, a ação dele ao mestre, a atitude dele adorar, a atitude dele reconhecer Jesus. A Bíblia diz aqui que ele ficou curado. Ele não é agora um leproso, ele é um ex-leproso para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus sabe mudar a situação. Jesus sabe mudar a história. Jesus sabe mudar o rumo das vidas. Às vezes a gente olha para alguém e diz que não tem mais jeito, não presta, não vai dar em nada, mas Jesus sabe transformar. Eu sempre digo, todo aquele que tem um encontro com Cristo, jamais ele será o mesmo, porque Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura e prepara para morar no céu. Esse homem teve um encontro que mudou a vida dele. Meu amigo que está do outro lado, minha amiga, se você ainda não teve um encontro com Cristo, apressa-te. Apressa-te para ter um encontro com Jesus. Apressa para te encontrar com Jesus, que Jesus tem aquilo que a tua alma precisa. Jesus tem salvação, libertação, restauração para a tua vida. Talvez você que esteja do outro lado ainda, que não serve a Deus, você acha que a tua vida está boa. Ela pode estar boa sim, mas Jesus tem uma vida melhor. Jesus tem uma vida melhor. E a vida melhor é obedecendo a palavra de Deus, é se submetendo à vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus tem um plano na nossa vida. Amigo, Jesus tem um plano na tua vida que está aí do outro lado. Talvez algum diga, não tem mais jeito, não dá mais jeito. Ei, escuta, nós temos lixo em casa, mas Jesus não tem lixo, viu? Jesus não tem plano B, Jesus não tem lixo onde ele está. Jesus sabe transformar o monturo, ele pega lá do monturo lá embaixo e faz assentar entre os
príncipe, diz a palavra de Deus, porque ele é o Senhor, bendito seja Deus. Meu amigo que está aí do outro lado, que não teve um encontro com Cristo, apressa-te a encontrar com Jesus de Nazaré, porque somente Ele pode te dar vida nova, somente Ele pode te dar esperança, e somente Ele pode te dar a vida eterna. Ele deve ser Senhor e Salvador da tua vida. Aonde essa live for, você, meu amigo, que não ainda serve a Deus, busque a Jesus. Busque enquanto há tempo ter um encontro com Ele. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Jesus é o único que muda a perspectiva humana. A psicologia não muda. Biologia não muda. As ciências humanas não mudam o homem. Quem muda o homem de dentro para fora é Jesus de Nazaré, e Ele pode mudar a tua vida, Ele pode restaurar a tua vida, porque Ele é o Senhor. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Eu estou alegre nesta noite para dar glória a Jesus, bendito seja o nome dEle.